Faz assim. Fica de pé. Porque nesse momento é com muita honra que nós vamos receber um dos dois responsáveis por todo esse projeto, que algum tempo atrás saíram da zona de conforto, abandonaram o que tinham para passar a transbordar na vida de milhares de pessoas. E nós hoje estamos aqui porque isso veio do projeto deles. A mentoria Capital Black é a mentoria que está promovendo todo esse evento. Todos nós que vamos palestrar aqui somos mentorados por eles. E eu quero chamar ele, que tem impactado milhares de vidas, meu grande mentor, Tiago Rocha! Primeiro eu quero agradecer pela oportunidade e parabenizar todos vocês pelo movimento. Cada um de vocês tem uma mensagem grande, é o que mais queima no nosso coração, é potencializar isso. Eu sempre falo em todo treinamento, toda vez que eu tenho uma oportunidade de compartilhar, eu tenho um jargão, na verdade é algo que eu levo como uma palavra rema na minha vida, que o grande problema do mundo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Por isso eu me dedico todos os dias, desde os meus 16 anos, a me desenvolver, e daquele tempo em diante eu ainda não sabia, mas de uma missão de desenvolver outras pessoas. Quando eu tinha 16 anos, eu venho de uma família tradicional de comerciantes de Joinville, Santa Catarina, e aos 16 anos meu pai quebrou, e nós tivemos que viver várias coisas, experimentar várias coisas. E eu fui então arrumar o meu primeiro emprego fora, né? Até então eu trabalhava nos negócios da família, fui arrumar um emprego fora, e eu lembro que eu recebi meu primeiro salário de R$265. E aí quando eu cheguei em casa, muito feliz, contente com aqueles R$265, que era muito menos do que eu ganhava já nos negócios da família, mas era uma outra conquista, era um outro patamar, era um outro nível. E eu cheguei muito feliz em casa, e de repente eu entro em casa e não vejo ninguém. Eu sabia que meu pai estava em casa, só que eu não via ninguém. E aí eu fui até o quarto dele, e quando eu abri a porta, eu vejo ele deitado numa cama, numa posição meio fetal, que alguns anos depois, entendendo de mente, entendendo de gente, ele estava num princípio de depressão. E eu não entendi aquela cena com 16 anos, pois desde a minha infância, de quando eu me conheço por gente, que eu tenho as minhas primeiras memórias, eu vejo meu pai saindo muito cedo para trabalhar e voltando muito tarde, de domingo a domingo, sempre empreendendo com vários negócios. Eu nunca tinha visto aquela cena. Mas nós estávamos há 2 dias apenas comendo arroz e repolho. E eu peguei então os R$265, eu dobrei aquelas notas e coloquei embaixo de um patinho dourado que tinha, e coloquei aquele dinheiro e falei, pai, está aqui um dinheiro para aquilo que for preciso. E eu saí de casa e de repente algo veio no meu coração muito forte. Eu não entendi aquilo ali, porque talvez eu nem tinha consciência para aquilo naquela época. Mas algo queimou no meu coração. E veio uma palavra falar o seguinte, que eu não chegaria naquela situação e não permitiria pessoas que caminham comigo chegassem na mesma situação. De talvez entregar os pontos. E aquilo ficou guardado até os 26 anos, quando aconteceu uma outra cena, e depois aos 30 isso fortaleceu, eu comecei a entender o seguinte, que o grande propósito da minha vida é me desenvolver todos os dias, buscar a estatura do varão perfeito, buscar conhecer a Deus todos os dias, mas principalmente, antes disso, ajudar o próximo a se levantar também como grandes generais, como grandes pilares nessa geração. Porque o que nós fomos chamados sobre a multiplicação, lá em Gênesis 1:26, quando fala que você é imagem e semelhança, ele te deu uma ordenança. A ordenança é essa qual? De você se posicionar, de você dominar e de você multiplicar. O que isso significa, Tiago? Que você foi chamado realmente para governar. O que é governo? Poucas pessoas entendem sobre o que é governo. Se você for buscar no Google, se você for buscar no dicionário, fala sobre organização de cidades, sobre organizar, sobre gerir. E quando fala sobre dominar, está falando sobre posicionar. Você só domina naquilo que você se posiciona. E quando fala de multiplicar, está realmente de trazer novos recursos àquela semente que já foi plantada. Então você foi chamado para quê? Para se posicionar, para gerir e para multiplicar. Se for lhe entregue um casamento, a sua missão é de se posicionar nesse casamento, a sua missão é de gerir esse casamento e a sua missão é multiplicar esse casamento. Não tendo outras esposas e outros maridos, mas multiplicar todo o afeto, multiplicar toda a atenção, multiplicar todo o carinho, multiplicar tudo aquilo que o Senhor coloca como presente dentro de um casamento.
mas principalmente como referência nessa geração. Se o Senhor te deu essa empresa que você tem hoje, é para você se posicionar nela. Quando você posiciona, você começa a ter gestão nela. Isso é o domínio, isso é o governo. E quando você começa a ter gestão, você multiplica. Há mais de 10 anos atendendo executivos, empresários, microempreendedores, a grande dor deles é multiplicação. Multiplicação de time, multiplicação de recursos, multiplicação de renda, multiplicação de negócios. Mas isso só não acontece por quê? Porque não houve um posicionamento. E como que é que você se posiciona? Eu estava relendo um livro que em 2016 explodiu a minha mente, chamado Os Segredos da Mente Milionária. Quem já leu esse livro do Tim Havek? Eu te aconselho ler ele a cada 6 meses, você que já leu, você que ainda não leu, eu te aconselho colocar como tarefa. Então já anota, é a primeira tarefa que o Thiago está me dando, que não adianta nada você anotar aquilo que eu estou falando, senão anotar as tarefas e decisões. A primeira tarefa é você ler esse livro ou reler esse livro. Thiago, eu não consigo ler. Então você faz o seguinte, você vai na internet, baixa o PDF dele, vai numa ferramenta chamada chatpdf.com, você vai jogar esse PDF lá dentro, ele vai fazer a leitura desse PDF, você fala o seguinte, por favor, me dê todos os capítulos desse livro, ele vai direcionar todos os capítulos, depois você escreve, se você tiver ainda mais preguiça de ler o livro, você vai falar, traga um resumo sobre cada um dos capítulos, ele vai trazer um resumo de cada um dos capítulos. Se você ainda tiver preguiça de ler esse livro e ele não te chamou atenção pelos capítulos, pelo resumo você coloca, me dê as atividades práticas que esse livro recomenda. E aí você vai sair com as atividades práticas. Então não tem desculpa para você não fazer aquilo que precisa ser feito. Em 2016 eu li esse livro. Na verdade, foi o primeiro livro que eu li 100%. Eu nunca tinha lido um livro, nem na época da escola. Que na época da escola eu pagava. Na verdade eu não pagava, eu era grande. Eu vi esses dias uma foto, um amigo mandou uma foto quando eu tinha 8 anos, lá da nossa época de escola, eu era o maior. Então a gente fazia aquela pressão, né? Quem é grande aí sabe, quem foi pequeno também sabe como que é na escola. E aí todo mundo me entregava os resumos dos livros, das tarefas, eu fazia. Em 2016 eu li O Segredos da Mente Milionária. Na verdade eu passava por um sebo, numa das épocas mais desafiadoras da minha vida. Eu tinha perdido alguma boa grana que eu nunca tinha visto antes, e eu perdi essa grana nos negócios, em oportunidades erradas e tudo mais. E aí eu lembro que eu passei na frente de um sebo e eu vi esse livro, é como se fosse uma luz iluminando assim, eu li aquele livro e eu falei, quanto será que custa esse livro? E aí quando eu abri, ele estava em umas folhas meio, como que fala, velhas, assim, mofadas, né? Com aquele amarelinho, quem tem livro velho sabe, bem mofado. Estava algo em R$14. E eu peguei e comprei aquele livro. Eu não tinha nem dinheiro para comprar ele na livraria. E eu comprei ele no sebo e eu devorei aquele livro. E quando eu comecei a ler, a minha mente começou a explodir e falou o seguinte, ei, existe algo lá fora que eu ainda não conheço. Algo que as pessoas estão vivendo que eu não conheço. Existe algo muito grande que eu ainda não sei o que é. Eu preciso realmente sair. Depois eu fui ler um segundo livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Quem já leu esse livro? Se você não leu, leia esse livro. Se você já leu, lê também. Se você tiver dúvida, pega, baixa o PDF na internet, joga numa ferramenta chamada chatpdf.com. Lá pede os capítulos dela. Pedindo os capítulos, você pede os resumos. Se tiver preguiça ainda, pede as tarefas que o livro te dá. Ele fala sobre novas oportunidades e sobre você fugir da corrida dos ratos. Eu comecei a entender que era aquilo exatamente que eu estava vivendo. Eu vivia o quê? Numa corrida dos ratos. Eu acordava, Ricardo, para trabalhar, para pagar as contas e para dormir. Acordava para trabalhar, pagar as contas e dormir. Acabava. E aí, quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. E eu trabalhava para ganhar ainda mais, para gastar um pouco mais. E aí, trabalhava mais. Quem conhece alguém lá fora que vive dessa... Não aqui, lá fora. Alguém conhece alguém assim? E sabe o que acontece? Muitas pessoas, eu não sei se você sabe, mas 75% das pessoas, elas trabalham num lugar que não gostam. Você sabia disso? Não aqui dentro, as pessoas lá fora. 75% das pessoas trabalham em algo que não gostam. Então a pessoa trabalha em algo que não gosta, para ganhar uma grana que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar uma pessoa que não gosta. Você já parou para pensar nisso? Trabalha num lugar que não gosta, para ganhar uma grana que não precisa, para comprar algo que não quer, para agradar alguém que não gosta. Há um tempo atrás a gente foi fazer uma pescaria num Pantanal, e aí o barco atracou num certo local lá, numa vila de ribeirinhos. Quem conhece aí o rio Amazonas, lá toda aquela, o rio Ribeirinhos,
tem umas comunidades lá, e a gente parou para fazer os 5 quilômetros, e logo nós chegamos numa comunidade e eles estavam jogando futebol. Homem com mulher, senhor e senhora, criança, tudo uma bagunça lá jogando. E a gente começou a fazer os times da cidade, que era o nosso, contra o deles. A gente perdeu de 11-2. Começou a escurecer e os bichos correndo, e a mosquita, não era mosquito, era tipo uma libélula que tinha lá, levantava-se a gente, saía do chão, os troço grande, começou às 5h30, começou... E a gente com o celular e os bichos no escuro, parecia um ninja correndo para lá e para cá e tal. Mas o que mais me chamava a atenção, a comunicação deles é bem limitada, da forma que a gente conhece, mas em todos os momentos eles estavam rindo. Eles faziam o gol, eles riam, a gente fazia gol, eles riam também. A gente fazia falta, eles riam, tudo era uma alegria para eles imensa, porque eles aprenderam a viver de uma forma diferente. Uma forma que tudo ali faz sentido para eles. E não essa loucura, é muito mais contemplar o dia a dia das pessoas que estão ao redor, do que ter que trabalhar para comprar grandes carros, casas, viagens e tudo mais. Eles se contentavam com aquilo realmente e com o momento presente que eles estavam vivendo. Nós vamos para a África, agora tem um projeto que nós estamos construindo 50 casas lá na África. E lá, quando eu fui pela primeira vez, eu comecei a olhar para aquelas criancinhas, eu falei, nossa, não, eu preciso ajudar mais, coitado dessas crianças, e coitado desses homens, dessas mulheres, como que pode viver? Eles vivem em umas casas de lata de mais ou menos 3 metros de comprimento por 2, e ela tem, sei lá, 1,90, 2 metros de altura, e é muito quente aquela casa, e além de ser quente, tem rato passando ali, e eles não têm cama, eles dormem no chão. Aqueles que são um pouquinho mais elaborados fazem algo que fica elevado do chão, mas o rato, isso é uma alegria para eles quando eles conseguem caçar um rato, porque eles não têm comida, carne. A única alimentação que a ONG entrega lá, que o nosso projeto entrega para as crianças, eles têm uma refeição no dia, que é um pratão de arroz com, sei lá, umas 50 gramas de feijão, assim, com um caldinho de feijão. E eles comem, é a única refeição deles. E é interessante que mesmo sendo uma única refeição, eu tenho uma foto, um dia eu compartilho com vocês. As crianças, elas ficam todas sentadinhas na mesa esperando todo mundo ser servido e elas começam a comer. E elas comem e não olham para o outro, e apesar de ser a única refeição delas, muitos deles guardam aquele prato para levar para casa para os irmãos mais velhos que não participam desse movimento, que são apenas crianças com uma determinada idade. Então, alguns mais velhos, eles ficam felizes quando conseguem caçar um rato, porque eles vão ter carne para comer. E por que eu estou falando isso? Porque eu olhava para aquelas crianças e falava, nossa, que vida é essa? Como que eles podem? Mas daí eu entendi o seguinte, depois do 3º dia convivendo com eles não sabem o que a gente experimenta hoje. Eles não sabem o que é um videogame, não está no nível de consciência deles isso, então eles não sentem falta. Presta atenção no que eu vou te falar. Aí atrás está me ouvindo? Presta atenção no que eu vou te falar. Eles não sentem falta daquilo que eles não têm. A grande sacada que fala em Mateus 6, 22, que fala você ter bons olhos e todo o seu corpo vai ser luz, é a forma que você enxerga das coisas. O que é alegria, a contemplação? É quando você é grato pelaquilo que você tem hoje. E o que é depressão? A depressão é você sentir falta de algo que você não tem. Ah, eu sinto falta de um carro que eu não tenho. Ai, como eu queria aquele carro, como eu queria aquela casa, como eu queria aquela viagem, como eu queria aquele casamento, como eu queria aqueles filhos, como eu queria aquele corpo, como eu queria isso, queria aquilo. E começa a sentir falta daquilo. Você começa a mudar os seus olhos. Exatamente o momento de, talvez não de depressão, mas o momento que te leva a ficar mais tristes e não contemplar o dia e agradecer pelas oportunidades que você tem, talvez seja só a forma que você enxerga a sua vida hoje. Você tem realmente contemplado o seu dia? E eu entendi que aquelas crianças, elas contemplam em todos os momentos. Nós estamos ali jogando, correndo, eles não estão nem aí. Se tem a comida, eles são felizes. Se não tem a comida, eles são felizes também. Se tem futebol, eles são felizes. Se não tem roupa, eles são felizes. Se tem roupa, eles são felizes. Eles contemplam em todos os momentos. Eles não ficam, vamos esperar a aula de computação. Vamos esperar o momento da refeição. Vamos esperar o momento que alguém vem nos visitar. Não, eles contemplam todos os dias, assim como aquela comunidade ribeirinha, diferente de nós que crescemos e fomos criados num sistema capitalista que é bom em vários momentos, mas não nessa corrida dos ratos. Por isso, vários casamentos estão se acabando, relações entre pais e filhos estão sendo esfriadas e pessoas estão trabalhando em lugares que não gostam. Obrigado. Então, um grande convite para você em todos os momentos é você começar a analisar a sua vida hoje e falar o seguinte: é realmente isso que eu quero para a minha vida? O que é empreender para você? Empreender
significa colocar tempo, energia e recurso naquilo que você acredita. Quando você começar a entender isso, você vai começar a ir para um próximo nível. Nível esse de não apenas contemplar aquilo que você tem, mas você começa a ser um instrumento e entende o seguinte, que a sua empresa ela é canal de bênção para as outras pessoas. O seu produto, seja ele qual for, ele é um canal de bênção e de potencializar outras famílias. Seja você ser um agente de turismo, seja você um empresário de uma indústria de torneiras. Estava falando agora com um amigo esses dias, um grande amigo de um bom tempo, ele tem uma indústria de torneiras. Eu falei, o teu negócio é de levar saúde e bem-estar, é de levar um bom ambiente, é o cara chegar no banheiro dele e olhar para aquela torneira e falar o seguinte, eu me sinto bem com isso. Com o que você trabalha? Me fala para mim, deixa eu só ouvir aqui, vocês trabalham com o quê? Trabalham com o quê? Farmácia? Enfermeira? Muito bom. O que mais? Consórcio? Móveis para escritório, cadeira. O que mais? Fala para mim. Marketing, seguro de vida. O que mais? Corretor de seguros. O que mais? Fala aí. Comércio exterior. Som automotivo. Moda varejista. Treinamento de pessoas. Massoterapeuta. Construção civil. Mercado imobiliário. Estética, micropigmentação. Saúde animal. Você começou a entender que aquilo que você faz, o dia a dia que você está na sua empresa, no seu negócio, ele não é somente algo para entregar para o seu cliente. É uma missão aquilo que você faz. De realmente deixar um pet saudável, de realmente assegurar quando um cliente precisa. É realmente mexer e deixar alguém mais bonito todos os momentos que ele pode se olhar no espelho. É realmente cuidar do seu carro, cuidar da sua casa, cuidar de tudo aquilo, da sua empresa, das suas finanças. O seu negócio não é somente um negócio que tem um ponto final. Ele não é um ponto de terminação de rede, PTR. Mas ele é algo que começa a iniciar. O grande convite para você explodir realmente a sua mente, você precisa entender que nesse evento, você vai explodir primeiro a sua mente, para explodir o seu coração, e explodindo o seu coração vai começar a explodir as suas empresas. Empresas essas que precisam ser um canal na vida de todas as pessoas. Então, em 2016, quando eu li o Segredos da Mente Milionária, pela primeira vez a minha cabeça explodiu, eu falei, existe algo lá fora que eu ainda não conheço. E eu preciso começar a buscar algo, eu preciso sair dessa corrida dos ratos que o Roberto Kiyosaki fala, eu preciso sair disso aqui, eu preciso viver algo novo. E eu fui realmente experimentar algo novo. E talvez seja esse momento, esse processo que você esteja passando hoje, querer experimentar algo novo. Só que coisa que muitos de vocês acabam errando é querendo abandonar aquilo que você tem hoje para começar algo novo. Quem tem vontade de largar assim, se pudesse? Não, esquece a grana, assim. Tipo assim, se não fosse a sua fonte, fala, eu estou bem de grana, largaria o que faz hoje para experimentar algo novo. Quem? Espera aí, deixa eu fazer algo aqui. Todo treinamento eu preciso de algo e eu esqueci, me perdoe porque eu esqueci. Eu preciso criar um pacto com você. Um pacto não, porque vão falar que pacto é do diabo e tal, não sei o quê. A gente vai criar uma aliança. Levanta sua mão direita assim, fala aí, levanta. Não, todo mundo. Olha pro amigo do lado, pergunta se ele tá com a mão cansada, você ajuda ele. Levanta a mão direita e fala assim, fala seu nome, prometo só falar a verdade. Obrigado. Quem aqui de verdade? Assim, por um relance, assim, por um vislumbre, gostaria de largar o que você está fazendo hoje para começar algo novo? Pelo menos 70% da sala, que é isso que a pesquisa diz. Então, 70% da sala tem vontade de largar. Por que isso acontece? Porque aquele brilho no olhar que aconteceu lá atrás, ele sumiu. Aquele sentimento de novidade diária, ele desapareceu. Aquela conquista e o crescimento diário que para você lá atrás era muito bom, ele desapareceu. Desapareceu porque a sua vida hoje ela só não é extraordinária, sabe por quê? Só pelo simples fato. Porque ela é boa. Ela é tão boa que ela não é extraordinária. Boa porque você sabe o quanto que ganha, você consegue comer, você consegue até viajar, às vezes a cada 2 anos, a cada 1 ano, você consegue fazer uma viagem. Você tem o carrinho que está pagando ali, a casa que está pagando.
Você sabe qual é o caminho da sua empresa, o momento que você volta, mesmo com os perrengues, está muito bom. E se você olhar para ela, ela é muito melhor do que você vivia 5, 10, 15 anos atrás. E é por esse simples fato que ela não é extraordinária. Porque ela é boa. Tão boa que você vive numa zona de conforto. E o que leva alguém a viver uma zona de conforto? Orgulho, arrogância, soberba, prepotência. De querer todos os dias arrumar um desafio novo. Você precisa ser um caçador de novos desafios. Você precisa ser um caçador de problemas todos os dias. Falando o seguinte, eu preciso arrumar um problema para minha empresa. Eu não estou te falando para arrumar um financiamento, mas talvez se você injetar dinheiro no caixa lá e correr atrás disso, você vai arrumar um desafio todos os dias e vai falar o seguinte, eu preciso levantar cedo todos os dias e fazer algo diferente. Eu preciso tomar banho gelado todos os dias, eu preciso correr todos os dias, eu preciso malhar todos os dias, eu preciso me alimentar certo todos os dias, eu preciso amar minha esposa. Tem criança aqui na sala? Saiu, glória a Deus, a mensagem é para você, eu preciso transar com a minha esposa todos os dias, a cada 2 dias, fala amém, igreja aí, você que é casado, fala amém. Que seja uma vez a semana, cada 15 dias. Eu vi umas cabeças falando, cada 30 dias então. Diz que tinha uma palestra como essa aqui, e eu estava falando sobre isso, e de repente um senhorzinho lá começou a ficar muito alegre. E eu não entendi por que isso. Porque eu comecei a falar, quem faz aí todo dia, não vou fazer isso com você, todo dia. E tava um outro clima, né? Tinha mais tempo para a gente criar um relacionamento. A cada 2 dias, a cada uma semana, a cada 15 dias, uma vez por mês. E foi levantando, assim meio constrangido, mas a gente já tinha criado um rapport, uma intimidade. E eu falei, aí, brincando, e uma vez no ano? Aí esse senhorzinho levantou a mão. Aí todo mundo ficou em estado de choque, assim. Aí eu tive que perguntar, e o senhor está feliz com uma vez no ano? O senhorzinho que eu digo assim, eu chamo o senhorzinho porque às vezes talvez chega na sua faixa etária, você está igual a ele. Não era tão de idade assim, ele feliz e contente. Eu tive que perguntar, falei, o senhor está tão feliz e contente fazendo aquilo que Deus entregou para o casamento uma vez no ano? Ele falou, tô. Eu falei, por quê? Porque é hoje o dia. Tá bom, ele contemplou o dia. Então, quando a gente fala realmente de criar novos desafios, é de realmente fazer. Se você é mulher, tem mulher com o marido do lado aí? E mulher que o marido está em casa? O marido está assistindo. Então vai uma mensagem para o marido que está assistindo. Vocês sabem que a testosterona faz o homem ter mais atividade, né? Depois você pesquisa lá no Google, não sou eu que estou te falando, é um parente só. Você coloca lá teste ou experimento do testosterona. Fazer durante 7 dias, ter relação sexual 7 dias com o marido, ele vai virar uma máquina. 7 dias seguidos, mas não pode falhar. Se falhar, tem que voltar os 7 dias. Fala amém aí, ó, homens e mulheres. Amém! Fala lá, vamos experimentar isso para ver. Ele vai ficar mais produtivo, ele vai ficar mais ágil, ele vai ficar mais rápido, vai ficar menos mal-humorado, ele vai produzir mais. Teste da testosterona, você vai ter relação com a esposa e com o marido. Você que é solteiro, você vai dobrar o joelho durante 7 dias e vai orar para um dia varou e o varão aparecer. 7 dias seguidos, se falhar, um dia tem que voltar e repetir os 7 dias. Ele vai ser mais produtivo, vai ganhar mais dinheiro, vai te tratar melhor, vai ter a pele mais sequinha, vai estar mais bonitinho, vai parecer uma coisa, vai estar mais fininho. Então você vai fazer isso. Por que eu estou te falando? Porque você precisa criar novos desafios. Caramba! A sua empresa todos os dias é a mesma coisa. Lá na empresa tem alguns gestores aqui. O que a gente fez esses dias? Em apenas um projeto nós faturamos 1,7 milhões em 40 dias. E estava bom, podia continuar no mesmo processo. Só que a gente olhou e fez o seguinte, não, vamos arrumar um desafio. E a gente fez algo chamado Job Rotation. Nós pegamos todos os gestores, com habilidades ou sem habilidades, e trocamos eles em todas as áreas. Quando você fala para um empresário tradicional, fala, você fez uma loucura. E nós sabemos disso. Tanto eu e o Nes, nós vamos bancar o aprendizado. Só que esse aprendizado, ele dura pouco tempo, porque você entra com uma nova motivação, você entra com um novo desafio, você coloca um novo gás em tudo aquilo que você está fazendo, e cada um está comendo as paredes falando o seguinte, a gente precisa de novas ideias. E aí você começa a ter uma área melhorada, você começa a ter outra melhorada, você começa a ter outra melhorada, novas ideias, você começa a sair da zona de conforto. Quando eu falo para você arrumar um sócio, eu não estou falando para um cara entrar no seu negócio e mandar no seu negócio.
Às vezes você pega alguém que trabalha muito bem com você e ao invés de dar um salário, dê 1% para ele. Deixa ele ser sócio da sua empresa. Ele vai botar uma gana tão grande naquele negócio que você vai começar a ter outros resultados. Que ele vai se sentir pertencente também. Há 2 anos atrás, quando eu entrei na plataforma, no dia 4 de janeiro de 2021, eu larguei 5 negócios que eu tinha tradicionais, ganhando muito dinheiro, estava bem sucedido, era uma das maiores referências naquilo que eu fazia, era um dos caras que mais atendia executivos em São Paulo, executivos da Brasil Telecom, da Record, SBT, Samsonite, Puma, Nike, eram os caras que eu atendia nesse patamar e nesse nível, e eu larguei tudo para vir para o projeto plataforma. E durante 6 meses, eu entrei numa imersão obcecada, num acordo em casa, eu entrei e me dediquei muito. Depois de 6 meses, o Pablo me chama lá, ele fala, que bom que você está aqui, eu queria te conhecer. Foi a primeira vez que a gente conversou. 6 meses depois que eu estava na plataforma, ele falou o seguinte, porque não foi nenhuma pessoa, nem 2, mas 5 executivos me falaram a mesma coisa sobre você, a sua visão de dono. E por isso que eu quero te fazer um convite de assumir como CEO, uma das empresas que mais fatura dentro do grupo. A gente faturou e fatura, essa empresa continua faturando centenas de milhões todos os anos com os lançamentos do Pablo. É uma empresa que cuida da imagem, dos lançamentos do Pablo. E eu assumi essa gestão com 6 meses. E fiquei nela durante 1 ano, até vir um projeto da política, onde eu me tornei, que eu nunca imaginava isso, coordenador geral de uma campanha presidencial. Foi um experimento, foi um novo desafio. Por que isso? Porque você começa a entrar com novos desafios, você começa a estudar novas coisas, você começa a conhecer novas pessoas, você começa a fazer novas coisas. E é por isso que hoje, você não fazendo esses desafios, não topando esses desafios, você tem vontade de largar o seu negócio, fala, não dá dinheiro. Como que tem o seu concorrente ganhando dinheiro? Se você falar para mim que no meu segmento, no seu segmento, não tem ninguém ganhando dinheiro, aí a gente pode pensar sobre. Mas se existe uma pessoa, uma empresa ganhando dinheiro, é porque o segmento ele é bom. É porque o segmento ele dá dinheiro. É você que está fazendo as coisas de forma errada ou de forma não tão potencializada como deveria ser feito. Então, qual que é o grande convite para você nessa manhã, tarde, noite que vocês vão passar aqui? Explodir realmente o seu cérebro, explodir realmente o seu coração, explodir realmente as suas habilidades, para que você possa multiplicar ainda mais e encontrar mais pessoas. Então, qual que é a grande sacada? Desafio que eu quero dar para você, entre em novos desafios todos os dias. Começa a se lascar todos os dias. Começa a criar um compromisso público. Dia 23 de dezembro a gente decidiu correr todos os dias 5 km. Então era uma galera. E aí foi um ficando pelo caminho, outro ficando pelo caminho. Eu, Nésio, o Pablo, os nossos executivos aqui, os nossos gestores, nós corremos todos os dias 5 km. E já era um baita desafio. Só que quando eu voltei dos Estados Unidos, a gente passou 40 dias lá com as famílias e tudo mais, quando eu voltei do desafio, eu falei o seguinte, eu quero um desafio maior. 5 km é muito desafiador para mim na época, em março. Mas eu quero um desafio maior. Eu falei, eu vou fazer um triatlo. E aí eu comecei a treinar natação, bicicleta. E aí eu comecei a treinar, e agora na semana passada eu olhei um antes e depois de como que eu estava, depois de 6 meses, foram 20 quilos. 19 quilos, na verdade 20 bateu ontem, que eu eliminei nesse processo, e eu falei o seguinte, eu vou para um próximo desafio. Eu vou fazer um Ironman. E aí eu vou fazer a inscrição agora dia 19 de novembro. Já era para ter feito, mas a gente vai criar toda uma estrutura, um documentário, para te incentivar também a criar novos desafios. A pergunta é, eu preciso disso? Não preciso, já tenho vários desafios. Eu fui correr uma maratona, eu preciso correr uma maratona? Não preciso, mas é um desafio. É um desafio onde você começa a descobrir novas coisas na sua vida. Ontem eu fiz 2 horas de treino, eu não imaginava, eu falava, como que no meu dia eu consigo colocar 2 horas de treino? Então eu treinei 1h20 de bicicleta, mais 40 minutos de corrida. Hoje eu já treinei 1 hora de corrida, vou treinar mais 1 km de natação e vou treinar mais uns 30 minutos. Então vai para quase 3 horas de treino no dia de hoje. Eu precisava disso, e é onde que eu coloco o meu trabalho, a minha família e as coisas. Eu preciso de um novo desafio. Eu tenho a cada pedalada, a cada corrida, a cada natação descoberto várias coisas. Esse dia a gente foi no Dia dos Namorados, lá pro resort. Eram 12 casais que o Pablo chamou, 12 executivos e sócios ali, nós estávamos ali, e aí jantando é um problema, quando junta vários homens, sim ou não? Mentira, né? Só nós. A 5ª série se reúne, daí dá sempre merda. 5ª série reuniu, aí a gente já tinha jantado, tava curtindo, ia fazer um fundi, tava tudo na lareira, coisa mais romântica, no Dia dos Namorados, né?
A gente criando um ambiente o dia todo e tal, não sei o quê. Aí um foi inventar de pegar a esposa no colo. Aí outro foi pegar também. Não, então vamos ver quem segura mais tempo a esposa no colo. Tem marido com a esposa aí do lado? Aí os 12 levantaram. Não, vamos lá também. Eu falei, que merda, velho. Como que eu vou aguentar aqui, ficar aqui nessa posição, segurando a Raquel durante 5 minutos? 30 segundos, um derrubou a esposa, o outro soltou, 1 minuto e tal, não sei o quê. De repente deu 30 minutos. Eu e mais 2 casais. 30 minutos segurando a esposa. Até então era uma brincadeira. A partir daquele momento, ativou algo na minha mente e falou o seguinte: não é sobre ser uma brincadeira. Porque da forma que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. E é esse estilo de vida que eu levo para a minha vida, que eu levo para os meus negócios, e eu ensino todos os gestores, a todas as pessoas que andam com a gente, os nossos mentorados que estão aqui. Esse evento deles é um desafio. Muitos acham, vai ser só um evento. Não, eu fiz questão, eu e nós fizemos questão de não colocar um dedo. Isso aqui tudo é produção deles. Porque seria muito fácil nós divulgarmos, seria muito fácil nós colocarmos a mão, encontrar network, seria muito fácil. E o desafio de 20 pessoas, são 20 pessoas, organizando um evento. Eu já organizei com 3 pessoas, eu sei como é difícil, gente, lidar com gente, atrito. Mas o cara começa a crescer, se desenvolver, ele vai precisar aprender com isso, dentro das empresas, no casamento e tudo mais. E aí 30 minutos virou uma chave. 35 minutos caiu um casal, e aí ficou somente eu e o Paulo Machado, quem conhece. Nós 2 ali. E aí 1h15 nós segurando a esposa. 1h20 segurando a esposa. 1h40 eles falaram, não, que saco, a gente ia comer um fundi, estamos aqui no relento, olhando vocês segurando a esposa. Vamos dificultar para acabar mais rápido, andando agora. E a gente começou a andar com as esposas, carregando de um lado para o outro, e virava de um lado para o outro. E aí naquele momento eu comecei a ativar algo, eu falei o seguinte, não é sobre um jogo, não é sobre ganhar, mas é sobre aquilo que eu quero construir, sobre a nova trilha neural. Se eu consigo fazer uma maratona de 42 km, se eu consigo fazer um Ironman, se eu consigo segurar minha esposa pelo tempo que até eu espanar, se eu consigo fazer essas coisas, eu consigo fazer qualquer coisa. Às vezes vem um gestor querendo colocar pressão, fala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Tem o quê? Esse dia uma pessoa bem qualificada do nosso meio, ela começou a jogar e eu falei, amigo, se você tem a oportunidade fora, a gente te abençoe para você ganhar ainda mais e fazer muito mais. Não é sobre esse jogo, é sobre um outro jogo. E você vai começar a aprender a não se apegar a resultados, mas a começar a construir. Porque quem me trouxe até aqui não foi uma equipe, não foram as minhas habilidades, foi o Senhor que me trouxe até aqui. E Ele vai continuar me levando para os próximos passos. Mas você começa a instalar esses drives. E eu fiquei 2h07 segurando a Raquel, até o Paulo, a esposa do Paulo, passar mal, ele tirar ela, e a gente ficou 2h07 segurando e passando, e ela ali, eu passava de um lado para o outro, ficava não sei o quê. Isso fortaleceu o nosso casamento, fortaleceu a nossa mente, ela virou uma máquina, a Raquel virou uma máquina depois disso. Emagreceu já 16 quilos, tá fazendo esporte toda hora, quer fazer um triatlo também, eu falei, calma aí, velho. Por que eu estou te falando isso? Para eu encerrar minha fala. Para você começar a entrar nos desafios. São esses desafios que vão te levar a novos patamares. Não é sobre você ir lá. Minha primeira prova de triatlo, nós treinamos 15 dias. Eu fui o 5º a sair da natação. Peguei a bicicleta. E na bicicleta lá, correndo e tal, faltando 2 km para chegar na transição, que é quando a gente deixa a bicicleta e começa a correr, a minha bicicleta quebra. E eu falo por um instante, quebrou, já acabei a minha competição. Vou fazer o quê? Em 2 segundos. Eu pensei em parar, eu falei, não, eu preciso continuar. E aí então eu desci da bicicleta e comecei a correr. Eu olhei para as sapatilhas, eu falei, não dá para correr de sapatilha. Perguntei pro fiscal, pode correr sozinho? Ele, a pé? Descalço? Pode. Aí tirei, levantei o banco de trás, porque a roda estava travada com o câmbio ali, quebrou o câmbio. Fiquei com 2 km segurando a sapatilha e com a bike levantada. Eu falei, dane-se, não é sobre a posição que eu vou chegar. E todo mundo, passava, não é sobre a posição que eu vou chegar. Mas é sobre eu completar aquilo que eu me propus a fazer. A competição nunca é contra outra pessoa, mas é sempre você contra você mesmo. Se você se propôs a fazer, faça. Um grande problema é que as pessoas não levam a sério aquilo que sai da sua boca. Se eu me
comprometi a correr todos os dias, eu vou correr todos os dias. Se eu me comprometi a fazer algo, eu vou fazer algo. Se eu me comprometi a fazer uma live, eu vou fazer uma live. O grande problema é que as pessoas não se comprometem com aquilo que elas falam. Porque o resultado negativo não acontece no agora. Você falar que vai fazer e não faz, o prejuízo não vai ser instantâneo. Eu poderia ter parado ali e falar para todo mundo, eu estava com todas as razões, a bicicleta estava quebrada. E mesmo assim eu continuei 2 km correndo, fiz depois a corrida e consegui chegar em sexto. Recuperei em umas 10 posições e consegui chegar em sexto na minha categoria. As pessoas não levam a sério aquilo que falam. Se você fala que você vai se comprometer com algo, se comprometa. Se você fala que vai fazer tal coisa, faça tal coisa. Se você compromete a falar que vai chegar em tal lugar, chegue em tal lugar. Mas as pessoas não vão, não fazem. Ela continua lá fora, menina? Foda-se! É você com você mesmo. Não é com o outro. É com aquilo que começa a tornar verdade na sua mente. Ou senão o seu cérebro fala o seguinte, você vai entrar no desafio, Lembra quando você desistiu do curso de inglês? Lembra quando você desistiu da academia? Lembra quando você desistiu da dieta? Lembra quando você desistiu do seu casamento? Lembra quando você desistiu daquele empreendimento? Lembra quando você desistiu disso, parou isso, não fez mais aquilo? O teu cérebro sabotador, ele fica te lembrando todas as horas. Mas agora o meu cérebro é o seguinte, eu falei que eu vou correr, ele fala, lascou, só se soltar os parafusos. Eu falei que eu vou fazer tal coisa, ele falou, lascou. Se eu falar hoje pro meu cérebro que eu vou botar o meu carro e ele vai voar, ele vai apertar o cinto porque ele sabe que a gente vai voar. Não sei como, mas a gente vai voar. Porque eu começo a ser um patrocinador, formar o meu cérebro, ser um patrocinador positivo em tudo aquilo que eu falo. Então, um grande convite para vocês, nessa manhã, é começar a mudar essa chave. E ao invés de ser um patrocinador negativo, onde você fala que vai fazer, acaba não fazendo, seja as pequenas coisas, é começar a transformar ele num patrocinador positivo. Que esse dia seja realmente um dia transformador. Que nesse dia você possa aproveitar, desbloqueando, destravando, mudando crenças, paradigmas, anotando tarefas. Se você não sair daqui com pelo menos mais 50 decisões desse dia, não valeu de nada. Se você ficar apenas prestando atenção naquilo que as pessoas falam e não toma uma decisão, essa decisão que você deveria anotar aí, vários de vocês estão pensando, pega o celular e anota, fala, vou fazer isso a partir de hoje, eu vou fazer aquilo, eu vou tomar tal decisão. Muitas pessoas precisam entrar na sua vida e você ainda não deu oportunidade. Também pessoas precisam sair da sua vida e você não demitiu essas pessoas. Coisas que você deveria ter feito, ou coisas que você deveria ter parado, ou deveria parar de fazer, você não tem levado a sério. Então, tem várias coisas que você precisa tomar decisão. Então, que nesse dia, no Empreenda a Mente, você possa realmente empreender. Primeiro na sua mente, no seu coração, nos seus negócios. Que você continue sendo sal e luz por onde passar. Eu agradeço por esse período com vocês. Eu vou ficar aqui. Um grande beijo. Bora tocar o terror na terra. Tamo juntos.